Meu Deus, eu disse que o vídeo anterior era o 12º, gente, é primeiro aquele, e esse é o 12º, tá? Vocês me desculpem. Covid fez umas bagunças aqui na minha cabeça. Aliás, gente, esse negócio de Covid deixa você com o corpo mole, só quer dormir, só quer ficar lá jogado. Tem uma luta para se levantar, viu? É uma luta mesmo. Estamos aqui nessa luta. Vamos lá, então, para o desafio 12º agora. Diz respeito ao nosso relacionamento com o Criador, ok? Diz respeito ao nosso propósito, diz respeito sobre a nossa identidade, certo? Qual é o desafio, Márcia? Nós vamos escrever 3 versículos bíblicos, tá? 3 versículos bíblicos em primeira pessoa. Como assim, Márcia? Eu não entendi. Como assim em primeira pessoa? Simples, gente, muito simples. É assim, por exemplo, Salmo 91. Pego lá minha Bíblia e abro aqui no Salmo 91, né? E o Salmo 91, ele diz assim: Você que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor descansará. Então eu vou profetizar algo muito parecido, só que eu digo: eu que habito no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor descansarei. Ficou gostoso, né? Então você está tomando posse do que está escrito, das ordens e das promessas. Por exemplo, esse Salmo 91 eu até anotei aqui, porque eu escolhi esse para fazer, tá? Eu que habito no esconderijo do Altíssimo e vivo à sombra do Onipotente, digo ao Senhor, meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus, eu confio em ti. Eu escolhi esse, eu amei esse, né? Foi muito legal. Aí eu escrevi um assim também que é Filipenses, capítulo 2, 13. Pois é Deus quem efetua em você tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. E aí eu escrevi assim: pois é Deus que efetua em mim tanto querer quanto realizar, e de acordo com a boa vontade dele. Isso me levou a pensar, sabe no quê? Que eu ando querendo um monte de coisas para esse 2021. Então, se eu ando querendo tudo isso, é porque Deus efetua em mim tanto querer quanto o realizar. Eu vou realizar, né? Porque é de acordo com a boa vontade do Senhor que eu tenho tido vários planos e vários pensamentos. Muito bem. Outro que eu amei fazer, eu fiz vários, gente, eu tô pedindo pra vocês fazerem só 3, mas eu fiz vários, tá? Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, diz assim: o que suas mãos querem fazer, o que suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde vamos, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria. Então, o meu ficou assim: o que minhas mãos tiverem que fazer, que eu faça com toda a força, pois na sepultura para onde eu vou, não há atividade nem planejamento, não há conhecimento e nem sabedoria. Então, eu tenho que aproveitar agora com as minhas mãos. O que eu tiver que fazer, eu vou fazer com toda a força, ok? Olha aí, vocês vão ter vários insights quando vocês estiverem fazendo isso aqui, tá? Outra que eu fiz também, adorei. Em Deuteronômio 31 diz: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem desanimados, não fiquem apavorados diante de qualquer medo, porque Javé, seu Deus, é quem vai com você. Ele não deixará e jamais o abandonará. E aí ficou assim para mim, ó, quando eu mudei, né? Esse versículo ficou em primeira pessoa. Sejam fortes e corajosos, eu sou forte e corajosa.
Não fico com medo, não fico apavorada diante de qualquer medo, porque Javé, o Senhor meu Deus, é quem vai comigo. Ele não me deixará e jamais me abandonará. Gente, não é lindo esse exercício? Ai, eu gostei tanto de fazer. Eu fiquei aqui quase uma manhã toda. Era um dia de bastante chuvinha fina e minha neném dormiu. Eu tinha outras coisas para fazer, mas eu falei, eu vou escolher ficar aqui, porque foi assim como um reabastecer para o meu coração, né? Em Isaías, o último, tá? O último. Em Isaías 40, capítulo 40, versículo 27, eu escolhi assim, ó. Jacó, porque, desculpa, tá aqui. Ele começa falando, né? Deus começa falando com Jacó, e aí desculpa, gente, é Isaías 40, 31, ok? Mas o que esperam em Javé renovam as suas forças, criam asas como águias, correm e não se fadigam, podem andar e não se cansam. Né? Então, para mim ficou assim, ó. Eu que espero em Javé, que espero no Senhor, renovo as minhas forças, crio asas como águias. Eu crio asas como águias, corro e não me fadigo, e posso andar, que não vou me cansar. Os que esperam no Senhor renovam suas forças, criam asas como águias, correm e não se fadigam. Podem andar e não se cansam. Gente, quando você a Bíblia ela fala você, ela fala os que confiam em Javé. Então, quando você pega isso para você, aí é que você consegue se apoderar. Então, quando você escreve isso, você se apodera da força que traz essa promessa, certo? Então, é por isso que eu escolhi esse desafio aqui, ok? Por que, Márcia, que você está falando de Bíblia hoje? Porque antes da Márcia ser consteladora, antes da Márcia ser programadora linguística, antes da Márcia trabalhar com barras, com reiki, com leitura de registros acásticos, antes de tudo isso, o que eu fazia para renovar as minhas forças? Eu trabalhava com a Bíblia, eu lia a Bíblia, eu tinha grupos de oração, eu ajudava na igreja, né? Então, essa aqui é a minha raiz, certo? E é uma coisa, gente, que nunca me abandonou. Todas as vezes que eu precisei me reanimar e eu voltei nessa fonte aqui, eu tive resposta. Então, é por isso que eu tô colocando isso para vocês hoje, tá bom? Fonte de todas as respostas.